Salve, salve, rapaziada. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Glória e Tradição, nessa sexta-feira, 14 de outubro. Semana curta, né? Amanhã já tem jogo, hoje tem pré-jogo, feriado no meio aí e tal. Amanhã o Fortaleza recebe o América Mineiro, para muitas pessoas, né, o final, né, de campeonato, para aquilo que o Fortaleza ainda vai lutar nos próximos 7 jogos. A gente tem a expectativa gigante da vitória do Fortaleza para deixar o Fortaleza ali pertinho, né, de quem sabe voltar para a Libertadores de novo, né? Então seria absurdo. O ano tem sido absurdo, o brasileiro tem sido absurdo. E de novo para a Libertadores seria muito mais que um sonho, né? Fica aqui a nossa expectativa. Mas vamos falar hoje, sabe o quê? De um dos fatores que ajudou o Fortaleza nessa arrancada, né? Que é o ataque. Muito se fala da defesa. O Fortaleza tomou menos gols, o Fernando Miguel chegou, assumiu a titularidade, o Brits chegou. O Voivoda mudou o esquema, mas o Fortaleza é uma equipe que passou a tomar menos gols, mas também é uma equipe que passou a fazer mais gols, né? E eu vou trazer aqui os números para a gente entender, né, o que é que mudou, o que é que ajudou o Fortaleza nessa reconstrução, tá? Vou chamar a vinheta e você vai saber daqui a pouco, mas ó, deixa o like, se inscreve aqui no Glória de Tradição, compartilha esse vídeo nos seus grupos do WhatsApp. Sexta-feira, sextou, todo mundo aí. Hoje tem, né? Mais tarde um merolzinho e tal, você vai assistir com a gente, 8 horas da noite, você vai estar aí na sua sala, né? No sextou aí e tal, mas vendo o nosso pré-jogo aqui no Glória e Tradição, tá bom? Cuida. Durante vários jogos do Campeonato Brasileiro, acho que todos nós tínhamos a sensação, e era uma sensação até que chegou um momento que essa sensação ela passou a dar abuso. Ah, Fortaleza joga bem e perde. Fortaleza fez um grande jogo e perde. O Fortaleza finalizou 25 vezes e não fez nenhum gol. Não tinha isso? Esses dados, essa estatística? Que o Fortaleza fez grandes jogos contra Corinthians, Botafogo, São Paulo, Fluminense, sei lá, tantos outros jogos que nós fizemos, jogos bons e não ganhávamos. Né? Perdia ou empatava, e perdia, e foi se afundando na zona de abaixamento, se afundando na lanterna, e o ataque não funcionava. E aí veio a mudança, né? Fortaleza, a virada de chave foi ali quando ele sai da Libertadores, né? A partir do jogo do Estudiantes. E aí o Fortaleza aí empata com o Palmeiras, 0-0 aqui no Castelão. Ele sai para pegar o Atlético Goianiense, ele vence de 1-0, gol do Moisés, ele perde para o Bragantino 2-1, gol no final, né, do Bragantino, e ele empata com o Santos e aí fecha o primeiro turno. Esse jogo do Santos foi 0-0, né? E aí foi o último jogo que o Fortaleza não fez gol. Você acredita nisso? De lá para cá, do jogo do Santos, 19ª rodada do primeiro turno, para cá, são 13 jogos. 12 jogos pelo Brasileiro e um jogo pela Copa do Brasil. E eu vou trazer esses números aqui agora no detalhe. Ó. Gols nos últimos 13 jogos. Todo jogo Fortaleza guardou. Vamos ver se eu lembro todos, tá? Fluminense. Não, que Fluminense? Cuiabá. Gol. Inter. Gol. Corinthians. Não, Ceará. Gol. Fluminense. Copa do Brasil, né? Gol. Aí Corinthians. Gol. São Paulo. Gol. Botafogo. Perdeu, mas fez gol. Fluminense perdeu lá, mas fez gol. Juventude empatou, mas fez gol. Flamengo ganhamos, fizemos gol. Goiás, gol. Atlético Paranaense, empatamos e gol. E Avaí, né? Vencemos. 13 jogos, marcamos gol. Desses 13, como eu falo aí, ó, 12 gols no Brasileiro e um gol na Copa do Brasil, e um jogo na Copa do Brasil. Fizemos 19 gols nesses 13 jogos. 17 gols no Brasileirão e 2 na Copa do Brasil. Aquele 2 na Copa do Brasil foi foda, né? Que foi gol do Galhardo e gol do Romero, de 2-0, vai pro intervalo, vamos classificar, vai ser heróico. Né? Fumo, vá, desgraçado. Nesses 13 jogos, né, foram 8 vitórias,
3 empates e 2 derrotas. Um empate foi Copa do Brasil. Então, no Brasileirão, são 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Absurdo, né? 8 vitórias no Brasileiro, meu amigo, em 12 jogos. É muita coisa. E saímos da lanterna para o G10, né? Atualmente, Fortaleza é o 10º colocado, com 41 pontos. Saiu da lanterna com 15, chegando na 10ª colocação com 41 pontos. Os artilheiros nesse período, né? O Galhardo que chegou, né? Ele veio. Muita gente tinha críticas ao Galhardo porque ele jogou no rival, ou porque ele não vinha de um bom ano no, no Celta, mas podemos dizer, temos que reconhecer que o Galhardo mudou, né, esse ataque do Fortaleza. Com o jeito dele, com a alegria dele, um cara de grupo ali, pelo menos é o que parece, né, é o que parece dos bastidores e relatos que nós temos, assim, que é um cara agregador, sabe, assim, que o grupo respeita, que ele é muito brincalhão e tudo mais, e ajuda demais dentro de campo, né. Fora de campo a gente não tem como saber, a gente vê aí os vídeos e tal, mas dentro de campo ele tem ajudado demais, fez 4 gols aí, é o artilheiro dessa nova era do Vojvoda, né, desde o começo do segundo turno. Galhardo fez 4 gols, Moisés fez 3, Pedro Rocha, Caio Alexandre, Robson e Hércules fizeram 2 gols cada um, Romero, Sacha, Crispim e Capixaba fez 1. Se a gente olhar aqui só os que vieram da janela, né, Galhardo, 4, Pedro Rocha, 2, 6, Caio Alexandre, mais 2, 8, e o Sacha fez 1, 9, ou seja, dos 19 gols que o Fortaleza fez nesse período, né, nesse intervalo de jogos aí, 9 foram gols marcados pelos jogadores que vieram na janela. Jogadores que ajudaram, chegaram e entregaram o resultado, né? E ajudaram o Fortaleza a se livrar desse rebaixamento. O Voivoda mudou muito o ataque, né? Ele sai do 3-5-2 para uma linha de 4 na defesa, e essa linha de 4 ela tem variações do meio para frente. Ele já jogou de 4-3-3, 4-2-4, 4-2-2-2, né? 2 volantes, 2 meio-campistas, 2 atacantes. E aí ele joga também numa formação que é assim, ele abre o Moisés na esquerda e ele coloca um jogador de meio-campo do lado direito, que já foi o Ronald, que já foi o Zé Wellison, que já foi o Crispim. Ele joga com uma linha de 3 na frente, com atacantes abertos do lado direito, do lado esquerdo, um centroavante e um meia mais atrás do centroavante, jogando às vezes como um falso 9, às vezes como um segundo atacante, às vezes como um meia mesmo, camisa 10 das antigas, né? E aí, essas formações que ele já jogou, com 3 atacantes, um meia ou um volante, né? Que é esse cara aberto pelo lado direito, já foi o Crispim, já foi o Zé, já foi o Ronald, ou esse meia na frente ali, né? Que o Otero jogou alguns jogos, o Crispim também já fez a situação, já foram 8 jogos nessa formação, com 3 atacantes e esse mais um meia ou um volante. Com 4 atacantes, jogou 2 vezes. Jogou contra o Cuiabá, nós jogamos com uma linha de 4. Contra o Cuiabá, nós jogamos com Romarinho, Moisés, Robson e Galhardo. Que foi a mesma formação contra o Botafogo. Contra o Cuiabá deu certo, vencemos. Contra o Botafogo não deu certo, né? Foi 3-1 pro Botafogo. Jogou com 3 atacantes, um trio mesmo, 3 volantes, 3 atacantes. E dois jogos. E ele jogou um jogo com apenas 2 atacantes. Jogando ali com uma espécie de 4-4-2, né? Foi até o jogo do Flamengo, que ele joga com Galhardo e Pedro Rocha. Ele faz ali uma linha de 4 homens de meio campo contra o Flamengo e joga com Pedro Rocha e o Galhardo na frente, né? Apenas um jogo. Ou seja, a quantidade de variações, né, que o Voivoda conseguiu implementar, mudança de duplas, não tem uma dupla titular, não tem um trio titular, não tem um quarteto titular. Tem os que mais jogaram, tem os que menos jogaram, mas tem muitas variações, né? Ele consegue fazer coisas diferentes com os atacantes que temos hoje, né? Hoje nós temos à disposição, né, Romero, Galhardo, Robson, Moisés, Romarinho, De Pietri, Pedro Rocha, falei? Galhardo, Romero, Pedro Rocha, Moisés, Romarinho, De Pietri, Robson. Tem mais aí, esqueci. Tem muita opção. Ele consegue fazer variações, pensar coisas diferentes, pensar fora da caixa.
com esses jogadores que ele tem à disposição, né? Voltar aqui a tela. Aqui é um negócio legal, tá? Lá no BI, né, do Fábio, que a gente acompanha. E aqui é o seguinte: em todas as 31 rodadas, o Fortaleza fez gol em 24 jogos. Certo? O Fortaleza não fez gol em 7 jogos. Se você olhar aqui a linha do Fortaleza, o Fortaleza fez gol em 77% das partidas. Ou seja, ele fez gol em 24 das 31. Se eu acabei de falar que o Fortaleza fez gol em todas as rodadas do turno, as 12 rodadas do retorno, significa que do primeiro turno, o Fortaleza não fez gol em 7 jogos. Ou seja, em 19 rodadas do primeiro turno, o Fortaleza só marcou gol em 12. Em 7, ele sequer fez gol. Ou ele perdeu no 0, né? Foram várias derrotas no 0, perdendo para Corinthians, Ceará, Cuiabá, Fluminense, eu não estou lembrando agora todos, mas foram 7. Como também tivemos empates 0-0, né? Empatamos com o Atlético Paranaense, por exemplo. Foi um 0-0 aqui no Castelão, né? E aqui, ó, só do retorno. Apenas do retorno, os 12 jogos do retorno do Fortaleza tem 100%. Junto com o Palmeiras, são as únicas equipes que marcaram gol em todos os jogos. Né? Então, eu acho que fica bem claro, né? A evolução do Fortaleza na defesa e no ataque. Né? Houve um equilíbrio aí. É uma equipe que passou a tomar menos gols e passou a fazer mais gols. É uma equipe que faz gol todo jogo. Né? Inclusive, posso até estar zicando agora e o Fortaleza não fazer gol no América, por exemplo, amanhã. Mas nos últimos 12 jogos fez, né? Nos jogos que ele perdeu, ele também fez gol. Nos jogos que ele empatou com gols. E abrindo o placar, né? Isso é curioso. E abrindo o placar. Mas toda a vida tá dando trabalho, né? Acho que o ataque tá dando trabalho, o ataque tá dando a defesa adversária um certo dificuldade, né? O Fortaleza tá brigando, então fica aqui também os dados sobre o nosso ataque, dessa evolução do Fortaleza. Muita coisa, né? 19 gols em 13 jogos. E 17 gols em 12 jogos do Brasileirão. Que o Fortaleza continue seguindo nessa mesma toada aí. Faltam 7 jogos para acabar o turno, 7 jogos para acabar o campeonato. E o Fortaleza pode ainda brigar por muita coisa nesse campeonato, tá bom? Deixa o like, se inscreve aqui no canal e a gente se encontra mais tarde, 8 da noite, live, 8 horas aqui, eu e a Thaís, pré-jogo de Fortaleza e América, América e Fortaleza. Tamo junto, rapaziada, até mais tarde, valeu!